Oi, eu sou a Lu e hoje finalmente nós vamos concluir o tapete com os patos selvagens. Agora esses matos aqui de beira de rio, a gente vai fazer assim, ó, pega a tinta verde pântano, coloca embaixo e vai levando o pincel. Faça de uma vez, não vá colocando pedacinho assim que você vai deixar ele crespo. E esse mato aqui, ele é liso. Sempre comece de baixo, porque é onde vai... Olha, eu deixo o pincel bem cheio de tinta desse lado. Coloco aqui e vou empurrando aquela tinta. Comece de baixo, porque o excesso vai ficar aqui. Se você começar de cima, olha, agora a tinta não deu, vou emendar. Aí sempre começo de novo, passo um pedacinho por cima, depois levo pra lá. Mesmo assim deu problema. Se começar de cima, o excesso de tinta vai ficar lá. E a planta, geralmente, ela é mais grossa, mais consistente embaixo. Em cima tem pontinha. Esse vai ser grandão, a gente vai ter que emendar. Como ele é grande, ele pode ficar um pouquinho mais grosso também. Ponta. Já vou fazer a ponta daquele, aqueles se cruzam. Eu gosto de apoiar o meu dedinho aqui, aí eu controlo um certo espaço. Quando a gente não apoia, é difícil você saber a pressão que você vai colocar no pincel para sair a tinta do pincel. Opa, desviou. Último. Pronto. Agora eu vou pegar a tinta amarelo ocre e vou dar uma pincelada por cima. Essa não precisa ficar parelha. Você pode deixar um pedaço, não precisa passar em todo ele. Você viu que ele dá uma esverdeada, porque o verde pântano ele é quase preto. Ele dá uma clareada. Aqui vou passar isso por cima. E esse você pode emendar. Terminando aqui, deixo secar. Depois de seco o barrado, aí a gente vai pintar o fundo com água, aquarelado. Mas vou deixar a tampa secando, vou fazer o fundo aquarelado no tapete que já tá seco. Esse é o tapete que a gente pintou na aula passada. Esse tapete foi o que eu pintei hoje na tampa. Eu fiz aqui duas situações. Agora a gente vai molhar para fazer o fundo. Desse lado eu já coloquei os galinhos. Desse lado eu coloquei o risco e não pintei. Porque às vezes tem gente que acha mais fácil, depois do fundo feito e seco, aí vem e faz os galinhos. Porque pode borrar quando a gente faz assim. Então eu aconselho você a fazer dessa forma. Deixe esses galinhos para depois. Primeiro a gente faz o fundo. Quando você estiver preenchendo o fundo com água, não passe água em cima da beirada, porque se tiver água, a tinta ela pode passar por cima. Então deixe sempre aqui até na bordinha, porque a água ela vai chegar ali e vai parar onde tiver uma tinta. Onde tem bichos, passe a água, pode passar por cima, molhe tudo, porque se a tinta subir ali em cima, ela não vai se instalar, porque já tem uma tinta. Então você vai molhar
espalhando água com um pincel ou com uma brocha, todo o tapete. Quando você terminar de passar a água, eu gosto de fazer isso. Eu passo um paninho absorvente, uma malinha, uma toalhinha, só para ter certeza de que tá todo umedecido da mesma forma. Se tiver uma poça de água onde você colocar a tinta, vai crescer muito. Então, agora a gente vai começar. Coloque a tinta verde grama no pratinho, tira o excesso com um pincel bem grandão ou uma brocha. Aí você vai fazer uma linha, mais ou menos no meio. Não precisa ficar muito certinho. Se você quiser deixar essa linha pronta, já com uma régua, com um lápis, pode deixar. Aqui embaixo, crescendo para cima, você vai fazer assim, ó, uma mancha. Não faça uma mancha reta ali em cima, ali tem que ficar irregular. A água vai se encarregar de espalhar um pouco isso daqui. Isso aqui são árvores, tá? Árvores aquareladas. Então, quero um pouquinho mais alto ali, mais baixo aqui. Sujo o pincel de novo, não pego ali. Sujo o pincel e continuo aqui. Quero que fique um pouquinho menor. Você viu que eu posso passar o pincel com tinta em cima do pato. Se eu passar o dedo, eu tiro aquela tinta. Se for um lugar muito branquinho que ficar esverdeado, é só você passar com um pouquinho com um paninho e você tira o verde. Pronto, terminei o verde. Agora lavo o pincel que eu vou trocar de cor. Eu vou pegar um pouquinho do amarelo, amarelo canário, e quero fazer só vou iluminar um pouquinho. Meio pra ponta, ó, vou fazer umas manchinhas. Mais umas manchinhas aqui. É como se você estivesse fazendo uma árvore mesmo. E mais umas manchinhas aqui. Isso daqui vai ficar um fundo muito distante. Longe, longe, muito, muito distante. Pronto. Parte do verde está pronta. Agora a gente vai fazer a parte do rio. Com o branco. Com azul caribe e com azul cobalto. Vou começar com o branco. Mesma coisa, coloco aqui no pratinho e tiro o excesso. Vou passar embaixo daquela linha verde, vou passar o branco. Vou tentar fazer uma linha, só que essas cores elas vão se misturar. Não se preocupe em chegar muito próximo do desenho que está pintado, não precisa, porque a água vai fazer essa tinta chegar ali. E se ficar alguma manchinha também não tem problema, a gente está trabalhando um aquarelado. Você tem que fazer enquanto a água tiver, o emborrachado estiver úmido, tá? Por igual. Sem lavar o pincel, eu vou pegar um pouquinho do azul caribe em cima daquele branquinho que tinha ali. Vou fazer mais um pedaço. O pincel estava sujo de branco. Evite fazer assim, ondas assim. A água, ela mantém o nível, então você tem que trabalhar reto, tá? Se você fizer isso, você tem que desmanchar. A água sempre vai manter o nível. E o nível é uma linha reta. Olha aqui onde eu ainda não pintei o capim, esse mato. O risco vai aparecer. Fica muito fácil. Depois de seco, você faz da forma que eu ensinei a fazer lá na tampa. Viu que eu não cheguei a tinta muito pertinho, porque aqui a água vai levar a tinta.
Aqui, ó, tô passando em cima daquele mato que eu pintei. Ele desbota um pouquinho. Pronto, todo manchado. Quero fazer um lado um pouquinho mais escuro. Então eu peguei o azul cobalto e vou colocar um pouco aqui. Agora eu não tô preenchendo mesmo, só dando umas pinceladas. Não se esqueça que em cima da água a tinta sempre perde 50% da intensidade da cor. Você pode, nesse ponto, você pode dar uma parada e esperar para ver o resultado. Você vai ver que as manchas vão se diluindo, diluindo, vai ficar tudo bem clarinho. Agora eu vou pegar um pouquinho de branco de novo e vou dar umas pinceladinhas aqui. Você pode pegar um pincel menor, se você quiser, mas o melhor é fazer com pincel grande. A gente tem a coordenação, fica muito mais fácil com um pincel grande quando você segura assim mais na ponta do pincel. Ó, segure na ponta. Parece que se você fizer isso daqui vai sair mais certinho, mas não sai, porque o nosso movimento, ó, fica curto. Quando você segura na ponta, você tem um movimento muito mais amplo. Você pode levar o teu braço. Não fique só aqui no pulso, faça com o braço. Isso exige só um pouquinho de treinamento, um pouquinho. Vou realçar aqui de novo minha linha. Agora a gente vai deixar secar. Como vocês podem ver, a água diluiu bastante a tinta, ficou mesmo um fundo, uma sombra aquarelada. Eu queria um pouquinho mais de linha aqui. Então peguei um pouquinho da tinta amarelo canário e um pouquinho do verde grama, que eram umas cores que eu usei ali, e vou acentuar um pouquinho isso daqui. Bem leve, diluir aqui também na água um pouquinho, para ficar a tinta mais leve. E vou fazer umas manchas, vou fechar aqui, porque a água, foi muita água. E vou passar um pouquinho para baixo, porque a água sempre, quando tem alguma coisa que faz sombra na água, sempre vai refletir de cabeça para baixo a mesma coisa. Então eu vou descer um pouquinho esse fundo, além daquela barra que eu queria colocar. Só um pouquinho, só uma sujeirinha. Isso faz parte da conclusão, a gente chama de maquiagem. Essa parte, deixa um pouquinho mais aqui. Tá, preenchi. Essa parte aqui, na aula passada, eu trabalhei os matinhos aqui com o ocre, com pântano. Depois passei o aguado com o azul por cima. Deixei um pedaço aqui para você ver. Olha, não mudou em nada. Mas, se você quiser, você pode fazer como eu tô fazendo essa parte aqui. Um pouquinho do verde pântano. Com o pincel aparado, pegando tinta só de um ladinho. Tô fazendo por cima do azul do rio, que agora já tá seco.
Só não faça essas linhas em cima do tecido molhado, porque você não vai ter uma linha, ele vai crescer. Depois a gente passa um pouquinho do ocre para iluminar. Se você achar melhor fazer depois, tudo bem. Se você quiser fazer antes, também não tem problema. Agora eu vou iluminar esse verde pântano com um pouquinho de ocre, da mesma forma que a gente fez do lado de lá. Não precisa fazer uma linha contínua, você pode emendar, mas pegue pouquinha tinta só de um lado do pincel. Olha como eu pego o pincel, a tinta, assim. Vira essa tinta pra cima, o pincel embaixo fica limpo, a tinta ficou aqui. Deito o pincel e deslizo. Não precisa fazer uma linha só, você pode emendar. Pode ficar falhado, não precisa voltar arrumando, não tem que ser uma linha contínua. Agora eu quero colocar um pouquinho do branco, os risquinhos de branco, pra gente marcar aqui onde tá a superfície da água. Aqui tem um perigo. Você não pode fazer esse movimento redondo, porque a água sempre vai manter o nível. Então tem que ser pinceladas retas. Você pode fazer pincelada curta, você pode fazer pincelada longa, só que tem que ser reto. Isso vai marcar o nível da água e vai dividir o que é água e o que é mato. A floresta que tá lá atrás. Pronto, feito isso, aqui embaixo, onde esse azul tá mais forte, vou colocar algumas pinceladinhas. Isso também ajuda a gente fazer a leitura de uma água calma. Um borrachado, até quando se trabalha sobre a água, às vezes ele nos surpreende. Então você tem que fazer, depois que seca, você observa. Se precisar reforçar alguma coisinha, você faz como se fosse uma maquiagem. Aqui não vou passar por cima desses galhos, porque eles estão na frente. A água tá por trás, então a gente não pode passar esse branco ali. No máximo, alguma coisinha entre eles. Pronto, já disfarçou aquele azul mais forte. E a gente já pode fazer a leitura do rio. Você tá observando que eu já fiz todo o barrado da volta, com acabamento e tudo, já tá prontinho. Usei o marrom para fazer a sombra. E de base, eu usei o camurça. E os pontinhos e o barrado aqui na beiradinha de branco. Pronto. Agora é só assinar. Esses patos são uma releitura de um trabalho feito em porcelana pelo Carlos Alberto Spina. E você pode colocá-los em qualquer peça que você quiser. Pano de prato, toalhas, sempre são motivos que eu tenho procurado apresentar, motivos que você pode aproveitar em várias situações. Treine, pinte e receba os elogios.